Olá, bom dia, graça e paz. Chegamos ao capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Vamos dar continuidade falando sobre submissão. Agora a submissão no lar, né? Já que agora quem é o pastor e bispo das nossas almas é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, submissão das mulheres a seu esposo. Isso vai do capítulo 3, do versículo 1 ao 7. As mulheres cristãs facilmente podiam considerar os seus esposos pagãos como inferiores a elas. Em lugar disso, devem obedecer a seus esposos. Se estes não aceitam a palavra escrita, nem creem no testemunho falado, eles podem ser ganhos pelo testemunho silencioso e eficaz de uma vida santa. Ao proceder assim, as mulheres cristãs estarão seguindo o exemplo das mulheres santas da antiguidade. Amém? Então Pedro ele vem exatamente trazendo isso aqui e mostrando, né, que nós não devemos dar importância ao exterior, não devemos dar importância ao falar, mas sim ao viver. Então, a vida sempre vai falar mais alto do que as palavras. Amém? Então é muito importante nós não ficarmos só no discurso, mas nós darmos exemplos de vida. As palavras, elas até movem, mas o exemplo não, o exemplo arrasta. Amém? Então no versículo 4 ele vai dizer, seja porém no homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Ele está mostrando aqui que a beleza da mulher não deve ser o inferior, o exterior. Amém? No frisado de cabelos, na compostura das vestes, nas joias, mas sim num espírito manso e tranquilo. Como é você diante das adversidades da vida? Você tem desenvolvido esse espírito de mansidão e de tranquilidade? Ou você é espivitada, você é meia, vamos dizer assim, braba, uma mulher que resolve tudo nos gritos? É muito importante nós atentarmos para isso, porque ele vai dizer que isso é de grande valor diante de Deus e vai utilizar o exemplo das mulheres santas que viviam no Velho Testamento. No versículo 7, ele vai trazer também, trazendo equilíbrio, né, aos deveres dos maridos. E ele diz assim, vós maridos, igualmente, ele está falando dos crentes, não dos incrédulos, amém? Dos incrédulos ele já falou. Mas dos crentes ele vai dizer, vivei a vida comum do lar com discernimento e tende consideração para com a vossa esposa, como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida e para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha, o que é que ele fala aqui, ó? Tratai-a com dignidade e com discernimento. Marido, seja sábio, amém? Você já se converteu, você já entregou a vida a Jesus, você precisa buscar em Jesus agora a fonte da sabedoria e do discernimento de como tratar a sua mulher. Não pode tratar de qualquer forma, não pode tratar com rigidez, com ignorância, amém? Veja que desafios nós temos nessa questão da submissão. Mas não somente isso, Pedro vai continuar nos estimulando ao amor fraternal, amém? E a viver uma vida exemplar. Louvado seja Deus. Amém? Então ele vai dizer aqui, finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto foste chamado, a fim de receber de bênção por herança. Amém? Nós queremos a herança da bênção. Nós queremos bênção como herança. Mas será que nós estamos fazendo isso que Pedro está nos admoestando? Viver uma vida de ações de graça, bendizer as pessoas, amém? Ser fraternalmente amigo, ter compaixão, ser misericordioso, desenvolver humildade. E eu sempre digo, humildade é a capacidade de ser ensinável, é a abertura para ser ensinável. Coisa rara hoje. E ele vai dizer que nós precisamos fazer isso por quê? Versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Você já parou para pensar isso? Quando ele fala do rosto, ele está falando do favor. Ele está falando da graça, da bênção do Senhor. Amém? Então, se você, mesmo crente, vive na prática do mal, a bênção do Senhor, o rosto do Senhor está voltado, você está de costas para Deus. Amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso. Porque a prática do bem é algo que o cristão tem que vivenciar. A longanimidade, segundo o exemplo de Cristo. Amém? Dos versículos 13 ao 16,
nós precisamos aprender a suportar o mal com paciência. Ah, pastor, mas isso não é fácil, não. Eu sei que não é fácil. Por isso que o caminho é estreito. Amém? Por isso que a porta é apertada. Então é muito importante nós não alargarmos o caminho, nem fazermos da porta um portão. Amém? Mas, irmãos, vamos ficar com a palavra, tá certo? Se estão fazendo boas obras, não tem nada a temer, diz isso no versículo 13. Assim, se sofrem inocentemente, devem recordar que se promete uma bênção àqueles que sofrem por causa da justiça, o verso 14. Você pode também comparar com o Sermão do Monte, né? Mateus 5, 11 e 12. A santidade interna do coração e prontidão exterior na defesa da fé, no espírito de brandura, juntamente com uma boa consciência, finalmente induzirão os pagãos a envergonhar-se de suas falsas acusações, os versos 15 e 16. Na questão de sofrer injustamente, o crente fiel tem um exemplo de Cristo, que como o único sem pecado, sofreu pelos injustos, mas os seus sofrimentos foram seguidos de triunfo e glorificação. Em triunfo, porque proclamou a sua vitória no Hades, e em glorificação, porque agora está assentada à destra de Deus, os versículos 18 e 20. Da mesma maneira, os sofrimentos cristãos são seguidos pela glória. Amém, irmãos? Eu nunca vi uma pessoa que suportou pacificamente o sofrimento, né, a afronta, e Deus não a honrou, né? Então Pedro vai trazer exatamente essa questão aqui de nós confiarmos em Deus, de nós buscarmos a longanimidade e aguardar pela ação de Deus, pelo poder de Deus. Quando Deus mandou Noé construir a arca, Noé só podia construir. Amém? Ele não tinha o poder de fazer chover, nem fazer com que as comportas da terra abrissem e dessem as águas. Isso aí era com Deus. Então, muitas vezes nós estamos querendo fazer a parte que é de Deus e esquecemos e deixamos de lado a parte que compete a nós. Deus está esperando exatamente que nós façamos a parte que compete a nós. Amém? Para que a sua palavra e a sua promessa se cumpram na nossa vida. Então veja que coisa importante, amém? Como nós devemos, com relação a desenvolver essas atitudes, seja na família, seja no relacionamento para com as pessoas, seja no relacionamento para com os ímpios, nós precisamos usar Cristo, o exemplo de Cristo, para a nossa prática diária, para a nossa vida diária. Fazendo assim, irmãos, nós seremos bem-aventurados, felizes, amém? Então, é muito importante nós trabalharmos nossas atitudes, amém? Com relação tanto ao cônjuge, como às pessoas que governam sobre nós, como aos nossos líderes, amém? Essa questão da atitude, ela é fundamental. Nós precisamos aprender a conviver, a nos relacionar uns com os outros e assumir, né, o nosso papel, seja na família, seja na sociedade, seja como cristão, na igreja. Então é muito importante nós não fugirmos dos nossos deveres. Nós vemos hoje muitas pessoas dando uma de João sem braço, né? Fogem das suas obrigações, fogem dos seus deveres e depois ficam se fazendo de vítima. Isso não vai trazer a bênção do Senhor, isso não vai manifestar maturidade na tua vida, amém? Isso não vai trazer espiritualidade para você, a ponto de que você possa vencer em todas as situações. Lembrando que quanto mais alto nós chegamos, se cairmos, a queda será muito maior. Então é importante nós nos mantermos firmes naquilo que já alcançamos, amém? Eu vejo muitas pessoas alcançando na vida cristã um patamar e por causa de situações mais complexas, regredindo daquele patamar para o estágio inicial. Isso não convém, amém? Nós precisamos ir galgando e aonde nós alcançamos, não descer daquele nível, mas procurar subir um nível mais alto. Amém? Eu não estou falando de nível ministerial, nem com relação aos homens, não. Eu estou falando realmente nessa questão interior do caráter, do comportamento, da personalidade, das atitudes. Amém? Lembre-se, no reino de Deus, quanto mais importante, mais serviço você tem que prestar. Amém? Porque maior é aquele que serve do que aquele que está servindo. Amém? No reino de Deus, aquele que está servindo, ele é mais importante do que o que está sentado. Então, veja como nós precisamos mudar os nossos paradigmas. Veja como nós precisamos passar por uma mudança de mentalidade, de mindset. Amém? Não nos conformarmos com este século, mas transformar-nos pela renovação da vossa mente. Só assim
nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então que Deus te abençoe. Não esqueça de ler 1 Pedro. Ao terminar, leia novamente, que Deus com certeza vai falar grandemente ao teu coração. Um grande abraço e até amanhã. Tenha um bom dia.